Ricardo, mas o que é que eu posso iniciar nesta casa do Caminho Pronto Atendimento, que é uma extensão da Casa do Caminho em Salvador, na qual eu acabei me vinculando em 2018. Hoje eu me tornei responsável pelos estudos da obra A Gênese, junto com a Ana Teresa. Enfim, nós estamos nesse grande projeto de aprofundar os postulados da doutrina espírita, especialmente no nome de uma instituição que leva um peso muito grande, a Casa do Caminho Pronto Atendimento, que foi o primeiro núcleo espírita da Terra, ao tempo de Inácio de Antioquia, ao tempo dos discípulos, como eu vou falar. O meu primeiro contato com o Ricardo foi muito interessante, foi através de Vitor. Fizemos uma viagem de Salvador a Olindina, e eu tive o prazer de conhecer Ricardo no carro. Paramos para tomar um café, e como eu sou muito observador, eu percebi que ao longo dessa trajetória, dessa nossa viagem, foi o meu primeiro encontro, e tive um segundo encontro com o Ricardo na Casa do Caminho, algum tempo depois. Foi o que muito me chamou a atenção nele, quando ele me disse que todas as semanas estava aqui em Itapicuru, e eu perguntei a ele se ele morava em Itapicuru. Ele me disse que não, que morava em Salvador, e eu fiquei a imaginar a força libertadora que a proposta que a doutrina espírita tem para impulsionar aquele rapaz, aquele jovem rapaz, não é? De ter esse trabalho dedicado. E ele comentava isso ao longo da viagem. Paramos para tomar um café, não é? E ele me convidou, eu e o Vitor, para comer um peixe, não foi? Aqui eu fiquei maravilhado. Ele me levou para conhecer alguns espaços, mas o que mais me chamou a atenção nele foi o que é que estava por detrás dele, movendo essa força para que ele se deslocasse de Salvador e desenvolvesse esse trabalho de ação social. Então, quando eu estava para vir à região, eu disse: vamos abordar um tema esse que fale sobre a força libertadora do Espiritismo, como também as bem-aventuranças e os trabalhadores da última hora. Vamos pegar esse contexto e homenagear o nosso querido Ricardo Santos, que era conhecido como Tonho de Teresa, não é? Então, e que essa homenagem se estenda também ao nosso querido amigo e irmão espiritual, Anacleto Bezerra de Menezes, Padre Germano, essa pleide de companheiros espirituais que está... Quando houve aquela explosão do tamanho de um alfinete, houve uma explosão incomensurável que iria dar origem ao surgimento do universo. O universo começou, segundo a astrofísica, na explosão do tamanho da cabeça de um alfinete. Houve o Big Bang, faça-se a luz, o Fiat Lux, a luz foi feita. E nessa trajetória da evolução do nosso universo de 14,5 bilhões de anos, uma diversidade de mundos foram sendo formados. Ao longo dos 15 bilhões de anos, milhões e bilhões e trilhões de galáxias foram sendo formadas na linha do tempo da criação universal. E em um determinado momento dessa cronologia cósmica do surgimento do universo e as diversidades de mundos que estavam sendo surgindo,
Ocorreu que em um determinado momento, aproximadamente 8 bilhões de anos, surgiu o que nós conhecemos como a nossa estrela maior, o Sistema Solar. O Sistema Solar iria aparecer no cenário da cronologia cósmica universal há 8 bilhões de anos. Pouco tempo depois, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, uma explosão que o universo ainda estava no seu processo de infância, numa diversidade de explosão, começou a surgir o que nós chamamos hoje de planeta Terra. E naquele período em que o planeta estava sendo formado por uma diversidade de poeira cósmica, alguém, uma inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, Deus, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E ele sendo a inteligência maior, ele iria ter os co-criadores em plano maior. Os co-criadores em plano maior são os espíritos que já atingiram a perfeição. E entre esses espíritos que atingiram a perfeição estaria o Cristo cósmico. E quando o planeta, esta mãe Gaia, este grande organismo vivo, estava sendo condensado através de uma poeira cósmica, alguém, uma inteligência superior, estava manipulando através do seu campo gravitacional do amor. Era o Cristo, este espírito que estava como se fosse um alquimista cósmico, manipulando a condensação do planeta Terra. Eu estou falando tudo isso para chegar em Ricardo, a Casa do Caminho e Itapicuru. E vocês vão entender onde é que vocês vão encaixar nessa cronologia histórica, não só do Ricardo, mas a história de vida de cada um de nós, como nós vamos apresentar ali em 8 minutos. Nós temos um vídeo de 8 minutos chamado A Grande Jornada da Vida. E cada um de vocês vão se identificar em que ponto da evolução você se encontra. Eu perguntei a idade de Ricardo, mas eu não sei qual é a idade dele. 68. 68. Você vai identificar a idade de Ricardo e vai identificar a idade de cada um de vocês dentro dessa cronologia, a grande jornada da vida em 8 minutos, 100 anos em 8 minutos. Olha que coisa, 100 anos em 8 minutos. Portanto, este arcanjo divino, o Cristo, ele que condensou o planeta Terra, ele trabalhou todas as formas, todos os estágios da evolução do planeta Terra. O planeta levou aproximadamente 20 milhões de anos sendo bombardeados por asteroides. Esses asteroides traziam substâncias químicas que iria dar a origem do que nós somos hoje do ponto de vista biológico. E era ele, este espírito perfeito, que estava manipulando para a construção do que seria no futuro, daí a bilhões de anos, a nossa casa planetária. Só que, quando a Mãe Gaia já estava organizada, já estava toda elaborada, já tinha civilizações antigas habitando o planeta Terra, como já havia uma diversidade de outros mundos habitados, porque o Cristo iria afirmar: há muitas moradas na casa do meu Pai. E se há muitas moradas na casa do meu Pai, significa que existem outros mundos habitados, outras civilizações, e que existe uma migração de planetas para outros planetas. E o nosso planeta, ele recebeu visitantes das estrelas, vamos dizer assim, espíritos oriundos do sistema de Capela, de Órion, de Alcione, nessa imigração de espíritos que já atingiram outros patamares de evolução, como também espíritos endurecidos, que foi o caso do sistema de Capela, e que veio a habitar o planeta Terra e construiu as grandes civilizações antigas. Só que
ele, na qualidade de governador espiritual do planeta Terra, ele pessoalmente iria chefiar a sua grande missão na Terra. Ele tinha enviado Sócrates, Platão, os precursores da filosofia socrática, que iria preparar o advento para o futuro da trajetória do que Ricardo iria fazer aqui e do que todos nós estamos fazendo e iremos fazer, e muito mais, que vocês nem imaginam o que nos aguarda no nosso futuro, o futuro de cada um de nós. Então, quando o amor veio à Terra, era este coágulo de luz, o Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós, mergulhava nesse mundo em litígio, nesse mundo de sombras, conforme iria dizer Amélia Rodrigues no seu livro Luz do Mundo. Há uma narrativa de Amélia Rodrigues que diz que o mundo estava no processo de litígio. Este Cristo, ele mergulha na terra. Quando o amor veio à terra, é o título de um livro do nosso amigo Djalma Argolo, e que eu achei muito interessante esse título. Quando o amor veio à terra, era a presença do Espírito mais iluminado. Ele iria dar um exemplo de humildade. Ele ia nascer no ventre de uma jovem moça de 20 anos, não é? Iria ser gestado, iria nascer em uma manjedoura, mostrando para a humanidade que um dos nossos trampolins para a nossa evolução espiritual é ser humilde. O desenvolvimento da humildade. E ele, aqui, quando esteve conosco, ele só precisou de 33 primaveras, 33 anos. E durante os 3 anos do seu projeto, da sua implantação, da sua boa nova na Terra, ele iria, o que eu tinha comentado ontem em Nova Açúcar, a revolução do amor, ele iria revolucionar a mente e o coração de cada um de nós. E quando ele na Galileia, o mar da Galileia, o mar de Genezaré, tinha uma extensão de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E era aquela região que Jesus iria deixar as suas pegadas. Era o mês de Nissan. Na era cristã, era o mês de março, quando aquele jovem de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambá encaracolado, vai narrar Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo, de que ele, em uma manhã ensolarada, ele caminhava pelo mar da Galileia, na orla da Galileia, e ao longe ele avista um pescador. Esse pescador seria a primeira alma a ser pescada pelo homem-luz na terra, seria pescada pelo Cristo para construir o seu grande projeto do advento da Boa Nova e futuramente o advento da terceira revelação, porque a primeira revelação foi em Moisés, a segunda revelação era eles se apresentando e preparando o terreno para a construção do futuro da Casa do Caminho, lá na Galileia, em Antioquia, nas cidades ribeirinhas. Para 2000 anos depois iria surgir várias casas do caminho nos 4 cantos do território brasileiro, com a grande missão espiritual de dar continuidade ao cristianismo primitivo, que é a pura fidelidade do amor, da simplicidade. Então, Jesus caminha naquela manhã ensolarada e se aproxima daquele pescador, Simão Pedro, com a sua túnica toda suja, exalando o cheiro do peixe, e Jesus, o homem-luz, se aproxima do homem da terra e pergunta-lhe: Simão Jonas, tu desejas pescar almas para a casa de meu pai, para o reino de meu pai? E Simão foi tomado pelo magnetismo extasiante, porque Jesus é a luz do mundo, a luz da vida,
e quem se aproximava dele era tomado por esse campo gravitacional de amor. Para que vocês tenham ideia do poder da luz do Cristo, Chico Xavier, nos anos 80, nos anos 60, quando os pesquisadores da NASA vieram fotografar a aura, o campo magnético, o campo de luz do Chico Xavier, eles apontaram a câmera Kirlian, e ao apontar a câmera Kirlian, que fotografava o campo de luz do médium Chico Xavier, eles perceberam que tinha uma aura de 10 metros de raio quadrado. Sabe o que significa isso? 10 metros de luminosidade significa toda essa região de Ribeira do Pombal até Olindina, toda essa região em blackout total. Imagine tudo às escuras e todos nós, neste auditório, dentro de um Boeing, a 11 mil metros de altitude, passando por essa região e vendo tudo escuro, e quando você olhar lá embaixo, você vai ver um foco de luz. Isso é a luminosidade que irradiava do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Agora, se a máquina Kirlian tivesse fotografado a luz do Cristo, simplesmente ele é a luz do mundo. A máquina Kirlian simplesmente não conseguiria pegar o campo de luz. Então ele era a luz, o coágulo divino, o coágulo cósmico, na inteligência mais perfeita que mergulhou na Terra, estava nos estendendo a mão e nos dizendo: se tu desejas conquistar o reino de meu Pai, faça-se a luz dentro de você, dentro de si, na sua transformação. Então esse foi o primeiro contato. Daí em diante, Zebedeu e Salomé, os pais de João Evangelista e Tiago, perguntam-lhe: Rabi, Rabone, que em hebraico significa Rabi, Rabi, você pode colocar o meu filho nesse novo reino, um do lado direito, o outro no esquerdo, para que eles participem desse grande novo reino? Jesus olhava assim com um olhar de humildade, simplicidade, e dizia: será que eles vão beber do mesmo cálice que hei de beber? Será que ele vai se dedicar na renúncia total? Porque tem que ter uma renúncia muito grande, não é? E a gente sabe muito disso, né, Giltai? A renúncia incondicional que a gente tem que ter para estar neste grande projeto que ainda não encerrou. O projeto da implantação da Boa Nova ainda não encerrou, ainda está no seu processo de fortalecimento, até que um dia o planeta Terra se torne um mundo de regeneração. Estamos nos primeiros segundos desse processo de regeneração. O que nós estamos vendo aqui é os primeiros segundos de grandes mudanças que ocorrerá ainda no futuro. Aguardem os próximos capítulos, porque a mudança da Terra, a mudança da psicosfera do planeta Terra depende exclusivamente de cada um de nós, da população terrestre. Então Salomé e João e Zebedeu pede que João Evangelista seguisse as suas pegadas. E João Evangelista foi o jovem dos discípulos, foi o último a escrever as profecias falando da grande missão espiritual. E Jesus, quando retorna à paternidade divina, ele continua orientando os trabalhadores da Casa do Caminho. A esse tempo, a Casa do Caminho já tinha surgido. E quem era que fazia parte da Casa do Caminho? Os discípulos. Zaqueu, todos eles começaram a desenvolver o trabalho da casa. Fenômenos ocorreram nas reuniões primitivas daquela época. João Evangelista participou de inúmeras manifestações, materializações que ocorria na Casa do Caminho. Depois chegou Dr. Saulo de Tarso, e que
agora não mais como Saulo de Tarso, mas como Paulo de Tarso, ele iria impulsionar o cristianismo nascente. Só que Jesus, agora no mundo espiritual, continuava coordenando toda aquela equipe. Entre eles, havia uma mulher que se chamava Maria Madalena. Maria Madalena saiu da cidade de Magdala, de madrugada, atravessou o mar da Galiléia, sobre a influência da lua. A lua era um período de lua cheia, quando Madalena fez aquela travessia para ter um alto encontro com Cristo, que iria transformar a vida de Madalena. E naquele momento, Madalena tem um encontro com Cristo, ela se transforma, porque ela era uma vendedora de ilusões, ela era uma prostituta, e ela dizia que ela precisava ser amada, como todos nós precisamos ser amados. Nós somos criaturas carentes de nós mesmos. Há uma necessidade, como eu comentava ontem, do alto amor, de você ter amor a si mesmo, ter dignidade a si mesmo, ter responsabilidade com você mesmo, para depois você começar a expandir esse sentimento de amor para com o próximo. Amando o próximo, agora você vai amar a Deus, porque amar a Deus são estágios de evolução, de conquista interior, como vai dizer o místico João da Cruz, que viveu no século XIV junto com Teresa de Ávila. Madalena se transforma com o encontro que teve com Cristo. João Evangelista viveu com Cristo e teve a sua mudança. Quando, no ano de 1562, aparece a mística de Ávila. A mística de Ávila, Teresa de Ávila, a mística Teresa d'Ávila, que tinha encontro espiritual com Cristo. O Cristo aparecia para aquela mística, aquela jovem moça, Teresa d'Ávila, e que ela escreveu textos falando sobre as moradas interior. Jung, Freud, Lacan, quem estudou psicologia ou quem faz psicologia aqui no auditório, eu vou relembrar de forma muito bem-humorado, e que eu fico dizendo que Lacan, Freud, Jung, Dr. Juliano Moreira, toda essa turma, eu acho que bebeu da fonte de Teresa d'Ávila, porque ela para mim foi a primeira psicanalista, a primeira psicóloga da história da humanidade, quando ela escreve o Castelo Interior, que ela vai fazer uma abordagem das nossas moradas internas, da busca do autoconhecimento. Ela já falava naqueles séculos passados, há 5 séculos atrás, na linguagem católica da sua época. Só que Teresa d'Ávila, como uma missionária na terra, como João Evangelista e tantos outros, eles eram espíritos que viveram com Jesus. Teresa d'Ávila era a reencarnação de Madalena, a ex-prostituta que conviveu com Jesus, reencarnaria, teve certamente inúmeras reencarnações, mas a reencarnação que marcou a vida da ex-prostituta Madalena, ela reencarnaria na cidade de Ávila, na Espanha, como Santa Teresa d'Ávila, que na sua encarnação, no tempo de Cristo, era Maria Madalena. E João Evangelista, na linha do tempo, ele reencarnaria como Francisco de Assis, o Provelo de Assis. Portanto, meus queridos irmãos, percebemos que todos nós, nessa linha do tempo, tivemos sucessivas reencarnações. Não é a primeira vez que nós estamos nos tornando espírita. Fomos preparados. O nosso amigo Ricardo, Tonho, antes de Tonho reencarnar, ele recebeu todos os recursos espirituais conforme está no primeiro capítulo e no segundo capítulo do livro Os Mensageiros, o centro dos mensageiros, aonde fala sobre a preparação dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da primeira hora foram os apóstolos, não é isso?
E os trabalhadores da última hora somos nós que fomos qualificados e preparados, já que eu estou falando aqui para um público de trabalhadores espíritas, aqui não tem nenhum neófito. Se tiver algum neófito, está aprendendo, mas nós aqui somos trabalhadores e recebemos investimentos no mundo espiritual, como o Ricardo recebeu. É evidente que quando você reencarna, você já traz a sua programação reencarnatória do que poderá ocorrer ou não na sua estadia em que você se encontra na Terra. Então todos nós recebemos recursos espirituais, fomos preparados, qualificados nas regiões espirituais, nas colônias espirituais, antes de reencarnar. Mas Jesus iria dizer: hei de vos enviar um Consolador prometido, porque ele precisava dar sustentáculo a este grande projeto que é a força libertadora que o Espiritismo teria no século XIX, com o advento do surgimento da doutrina dos Espíritos. Não a doutrina dos Espíritos, é a doutrina dos Espíritos, porque foram os Espíritos que revelaram para a humanidade esta grande pérola, este grande diamante que é os postulados da doutrina espírita. Era 3 de outubro de 1804 o nascimento de Allan Kardec. Na metade do século XVIII, faltando 50 anos para a entrada do século XIX, que era chamado século das luzes, há uma reunião no mundo espiritual. Napoleão Bonaparte já tinha se tornado cônsul, depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte já tinha se tornado cônsul, e em um dos desdobramentos espirituais de Napoleão Bonaparte, ele tem um encontro com Allan Kardec. Sabe quem era o mentor espiritual de Napoleão Bonaparte? Allan Kardec. E os espíritos se reuniram na região maior, conforme Humberto de Campos vai narrar no livro Contos desta e de outras vidas, o encontro entre Allan Kardec e Napoleão Bonaparte, e que os espíritos prepararam Napoleão para que ele assumisse uma missão espiritual de impulsionar a Europa do século XIX, mas infelizmente ele fracassou com a sua missão, e vocês sabem o que foi que aconteceu, o que ele fez. Portanto, quando Kardec, aos 40 anos aproximadamente, ele publica o Livro dos Espíritos, ali começava uma nova fase da história da humanidade. Ali começava o período onde todos nós estaríamos direta ou indiretamente ligados às hostes do mundo espiritual. Muitos de nós fomos preparados, qualificados, desde aquela época, nas nossas sucessivas reencarnações de acertos e desacertos. Quantos padres não tem aqui neste auditório? Não é, padre? Não é? Quantas freiras não tem aqui neste auditório? Quantos presbiterianos do passado ortodoxo está entre nós e que tivemos que fazer uma reciclagem? Kardec publica o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, e ao publicar a Revista Espírita, ele vai publicar uma série de mensagens falando dos médiuns daquela época. Entre os médiuns que Kardec levava na seriedade, a autenticidade da sua mediunidade, era o médium Daniel Douglas Home, que era contemporâneo de Allan Kardec, e houve várias publicações na Revista Espírita falando do médium voador Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home chamou a atenção da sociedade daquela época, e Daniel Douglas Home seria um dos precursores do que estava acontecendo. Não só o Daniel Douglas Home, como Emmanuel Swedenborg, Jacques André Davis e o protestante pastor Irving, também precursores do advento do Espiritismo. Mas o Daniel Douglas Home, ele desencarna com 50 e poucos anos de idade, 1800 e pouco aproximadamente. Quando nós não estamos
no corpo físico, estamos no mundo espiritual, na nossa pátria espiritual, buscando nos aprimorarmos. E Daniel Douglas Homer vai viver no mundo espiritual quase 50 anos no mundo espiritual. O Daniel Douglas Homer. E lá no mundo espiritual, os espíritos da verdade, os codificadores da doutrina dos espíritos, prepararam uma futura reencarnação de Daniel Douglas Homer. Daniel Douglas Homer iria reencarnar na cidade de Feira de Santana, na Bahia, no dia 5 de maio de 1926, e que se tornaria aquele conhecido como Paulo de Tarso do século XX, o Paulo de Tarso do século XXI, que é Divaldo Pereira Franco. E eu perguntei a Adilto Pugliese, quando Adilto publicou o livro Daniel Douglas Homer, o Médio Voador: Adilto, a história aqui é do Divaldo. James, depois de muitos anos foi que Divaldo autorizou que eu publicasse o livro, falando que ele é a reencarnação de Daniel Douglas Homer, conforme está lá no livro. E o Adilto me confirmou que é a reencarnação de Daniel Douglas Homer. O que eu quero dizer que o nosso amigo Ricardo Santos, Tonho, ele estava, Ricardo, hoje ele está em uma nova dimensionalidade. Houve uma programação. Sabe por quê? Porque no dia 18 de julho de 1957 se comemorava os 100 anos do Livro dos Espíritos. Naquela época, Divaldo estava com 26 anos, 27 anos de idade. Naquela época, meu pai estava com 26 anos, entre 26 e 27 anos, porque meu pai, se tivesse vivo, ele teria exatamente a mesma idade de Divaldo, 95 anos. Era 18 de abril de 1957, quando Divaldo, o jovem rapaz Divaldo, realizava uma palestra sobre os 100 anos do Livro dos Espíritos. E para minha surpresa, como filho de João Firmino, vai aqui uma justa homenagem ao nosso genitor, como também uma justa homenagem a Ricardo, que aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com o Ricardo e com todos nós. O que eu vou narrar provavelmente aconteceu com cada um de vocês, especialmente com o Ricardo, quando meu pai assistia a palestra. Eu vi uma foto de meu pai jovem, em 1957, assistindo a palestra dos 100 anos do Livro dos Espíritos. Eu iria reencarnar em 1961, portanto, 4 anos depois dos 100 anos do Livro dos Espíritos, eu reencarno. 4 anos antes, meu pai estava no auditório assistindo a uma palestra espírita. Nenhuma dedução, isso não é uma confirmação, mas é uma dedução lógica de que por onde eu andava 4 anos antes de reencarnar, provavelmente já me vinculando psiquicamente, espiritualmente, aquele que seria o meu futuro pai. Provavelmente eu já estava aprendendo sobre espiritismo no mundo espiritual, como cada um de vocês aprenderam antes de reencarnar. Então a pergunta é: por onde andava Ricardo 4 anos antes de reencarnar? Por onde andava Jutaí, cada um de vocês antes de reencarnar? James, eu estava no mundo espiritual, mas fazendo o que, Dória? Por onde Dória andava antes de reencarnar? No mundo espiritual. Mas em que circunstância? Porque aqui nós estamos diante de um auditório, diante de pessoas de vida saudável. James, mas o Ricardo foi pego de surpresa. Ninguém é pego de surpresa. Atrás da nossa história existe outra história que nós não conhecemos. Foi a história de Ricardo. Nós conhecemos apenas a nossa história, mas não sabemos a história espiritual que está atrás da história de cada um de nós. Então, quando eu tive essa compreensão, eu percebi da grande responsabilidade que iria pesar sobre cada um de nós. É evidente que a força libertadora da doutrina espírita vem exatamente nos proporcionar, meu irmão, essa abertura de conscientização no dizer de André Luiz.
Há uma frase clássica de André Luiz no livro Conduta Espírita. Nesse livro, Conduta Espírita, André Luiz vai dizer o seguinte: os espíritas são os bilionários da felicidade. Está gravando? Os milionários da felicidade. Porque se você não gravar, quando eu desencarnar, eu vou pegar no seu pé. O senhor ficou sério, não deu nem uma risada, né? Agora Deus se coçou, porque o negócio vai pegar. Se o senhor não gravar, desencarnar, eu vou ficar. É James Day, é James Day. Aprenda a gravar, aprenda a gravar. E ele veio de batina, porque a gente nunca se mostra o que realmente você é. Estamos usando máscaras, personas. Você nunca é o que realmente você demonstra ser. Portanto, André Luiz, no livro Conduta Espírita, vai dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. Portanto, o nosso querido Tonho era esse milionário da felicidade, onde o ladrão jamais roubará e a ferrugem jamais destruirá, que são os valores espirituais, os valores conquistados por cada um de nós, porque as bem-aventuranças são os bem-aventurados puros de coração, conforme Jesus afirmou no Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, a noite do banquete celestial do nosso querido Ricardo, a núpcia, que foi, eu vi uma foto que vai passar aqui, pelo que eu vi, uma imagem, ele trabalhando, sendo aquele trabalhador da seara do Cristo. Eu comentava com uma companheira lá na casa do caminhão, que eu dizia: eu não tenho mais tempo, não temos tempo a perder, o tempo urge, a gente tem que estar com a vida dedicada à construção do bem, do belo, está sempre buscando trabalhar em prol da edificação e da mudança de cada um de nós. Portanto, meus queridos irmãos, a força libertadora do Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, é necessário ter o coração puro. E ter o coração puro significa que você precisa se transformar. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. E conhecendo o universo, conhecerá os deuses. Agora eu vou imitar Ricardo. Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Conhecendo o universo, conhecerá os deuses que está dentro de cada um de nós. Não era assim que ele falava? Então, meus queridos irmãos, o tempo urge. É o tempo da noite escura da alma. Esse processo de transição planetária que nós estamos passando faz parte de um grande projeto, de um grande advento que está para ocorrer, porque o planeta, ele não está à deriva e nunca esteve à deriva, está sob o controle da égide dos Cristos planetários. Eu estou falando no plural, dos Cristos planetários, não só do Cristo do planeta Terra, mas dos outros logos divinos, dos diretores espirituais, que coordena o destino das humanidades na nossa acanhada cidadezinha periférica do sistema da nossa Via Láctea, porque o Sol, essa cidadezinha, esse estado chamado Sol, e que dentro do estado que é o Sol, tem umas cidadezinhas, e nós moramos em uma cidade chamada Planeta Terra, e que o nosso sistema solar, ele gira na periferia da Via Láctea. Nós não estamos nem no centro da Via Láctea, estamos na periferia da Via Láctea. Portanto, meus queridos irmãos, quando Jesus afirmou: vós é a luz do mundo, a luz da vida, vós sois deuses, ele dizia que cada um de nós temos o divino dentro de si. E desperte
descubra esse divino como o Ricardo descobriu nessa trajetória de vir e vindo. Como a vida dele se transformou, o pouco que ele falou comigo, da volta eu voltei com você, não foi, minha amiga? Ricardo falando da autocatarse dele, porque ninguém tem o direito de jogar pedra, porque todo mundo aqui neste auditório tem telhado de vidro, e Ricardo dizia: James, eu tive momentos na minha vida equivocados, como todos nós temos. Essa é a força libertadora do Espiritismo, que lhe convida a ser, continuará sendo, incentivando-nos. Certamente ele se tornará das equipes espirituais. Portanto, meus irmãos, o que eu quero dizer é que cada um de nós temos o nosso projeto. Portanto, vai aqui uma justa homenagem. Que sejamos gratos por esta Casa do Caminho, pelo legado que Ricardo deixou a todos nós, as lembranças, e aprendemos a dizer até breve, porque não existe adeus. E eu comentava, a pandemia trouxe grandes benefícios para a humanidade. Veja pelo ponto positivo, grandes benefícios para a humanidade que vocês nem imaginam. Mas, James, o que é que está acontecendo? Não vejo o lado escuro, vejo o lado da luz que está impulsionando o progresso da humanidade. E eu comentava com os meus amigos anfitriões, de que com a pandemia a minha mediunidade de clarividência foi aflorando muito mais, e para mim foi uma surpresa que de uma hora para outra, quando começou a pandemia, eu nunca esqueço a fala de Jutaí, 16 de março de 2020, na cidade de Olindina, quando Jutaí, no encerramento da caravana baiana da fraternidade, ele disse: provavelmente essa seja a última reunião e não sabemos quando retornaremos. E de lá para cá, quando o planeta entrou em lockdown, o mundo ficou estarrecido. E a minha mãe, Dona Vanilda, que eu contei ontem a história dela, não foi? Eu fui para o sítio em Dias Dávila, eu, mais 3 irmãos, mas eu sou primogênito. E foi eu e Dona Vanilda. Eu encerro com a história de Dona Vanilda, porque ela realmente marcou muito minha vida. Eu estava em lockdown com ela no sítio, fiquei 6 meses lá no sítio, e um dia ela virou para mim: James, meu filho, me diga uma coisa, eu vou até beber água, né? O que foi que eu fiz para merecer passar uma pandemia, uma quarentena, preso dentro do sítio com você? Eu olhei para a Dona Vanilda e disse: Dona Vanilda, é justo e merecido que nós recebemos? Eu digo a mesma coisa. Minha mãe, eu não sei o que foi que eu fiz para merecer estar com a senhora 6 meses aqui dentro do sítio. Você tem que me aguentar até os 90 anos. E ela fica me dizendo, né? Ela que está programando quando é que ela vai desencarnar. Eu disse: minha mãe, não é assim não. Eu vou desencarnar quando eu tiver com 90 anos. Não, minha mãe, não é assim não. Mas eu não posso programar. Enfim, o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, vejamos a vida de forma muito mais leve e ter esta Casa do Caminho, este núcleo de assistência, que sejamos injetados com o que André Luiz falou, os milionários da felicidade. Por que é que nós somos os milionários da felicidade? Porque detemos o conhecimento transcendental da vida. A doutrina espírita veio quebrar os grilhões da ignorância, veio matar o materialismo. Eu vou repetir: o maior inimigo da doutrina espírita é o materialismo. A doutrina espírita veio matar o materialismo. Portanto, minha amiga Adriana, é assunto para o próximo capítulo sobre espiritismo, socialismo e materialismo. Portanto, meus queridos irmãos, gratidão, muita paz. E agora eu vou passar aqui o vídeo. Eu estou...
Let's go. I used to rule the world
Senhor.